Nós vamos prosseguir no estudo do livro Em Busca da Sabedoria, do Sr. Nilakantan Sri Ram, quinto presidente internacional da Sociedade Teosófica, capítulo 4, intitulado A Beleza da Virtude. Ele começa o capítulo dizendo que existem certas palavras na língua inglesa, o original desse texto é em inglês, mas também em outras línguas, cujo significado nos é apenas parcialmente conhecido, porque precisa ser descoberto através de nossa própria vida e ação. E uma dessas palavras é sabedoria. Algumas dessas palavras são quase inescrutáveis. As pessoas vão ter diferentes definições de sabedoria, mas dizer o que a sabedoria é, em essência, não é algo fácil. Ele diz, podemos ter um determinado conceito do que ela significa, porém este conceito, mesmo que esteja vago e falho, provavelmente será parcial em sua verdade. Uma outra palavra que é difícil de precisar o seu significado é a palavra virtude. Às vezes, diz ele, usamos a forma singular virtude para abranger tudo daquela natureza. Às vezes falamos sobre as virtudes no plural, distinguindo uma da outra, e assim nós classificamos as virtudes de formas diferentes. Ele prossegue dizendo que no pensamento grego clássico se considerava justiça, temperança, coragem e prudência como as virtudes principais. Vou repetir. Justiça, temperança, coragem e prudência como as virtudes principais. Aí ele diz que essas virtudes, na verdade, são virtudes subsidiárias, elas não são virtudes centrais da existência. Por quê? Porque elas são virtudes que emanam da razão. Vejam, justiça, temperança, coragem e prudência. O que o Sr. Sri Ram diz a respeito disso? Que não parece claro o porquê dessas virtudes específicas terem sido consideradas fundamentais, sendo outras presumivelmente adicionais ou subsidiárias. Por mais excelentes que possam ser quando exibem a qualidade correta e indispensável, como base para a conduta individual e da sociedade, são virtudes que pertencem ao campo da razão, onde se precisa partir das premissas corretas. Ou seja, essas virtudes têm uma lógica intrínseca. A justiça significa a ausência da injustiça. A prudência significa a ausência da imprudência. Ele diz, por exemplo, qualquer ser humano inteligente pode ver que a prudência é necessária para proteger os seus próprios interesses. E a temperança ou a moderação para assegurar o seu próprio bem-estar. Então, elas não são virtudes necessariamente espirituais. Ele prossegue, juntamente com a coragem e a justiça, elas seriam aceitáveis para qualquer ser humano médio, em conformidade com sua sabedoria mundana. Porém, e aqui vem uma frase lapidar dele, interesse pessoal e virtude, em seus aspectos superiores, não combinam. Ou seja, alguém pode praticar a temperança e a prudência para se preservar, mas aquilo necessariamente não vai transformar a pessoa. Então, eu queria registrar isso, a afirmação dele.
interesse pessoal e virtude, em seus aspectos superiores, podem não combinar. Em outras palavras, uma vida verdadeiramente virtuosa não necessariamente está aprisionada ao interesse pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Na Idade Média, entre os nobres das famílias cristãs, alguns deles só consentiam ser batizados quando estavam no leito de morte. Por quê? Porque eles sabiam que o batismo era uma cerimônia muito importante, uma cerimônia sacramental. E eles sabiam que se eles cometessem algum deslize depois daquela cerimônia, em vez de morrer e ir para cima, eles poderiam descer para o inferno. Então, esse tipo de vida virtuosa era uma vida virtuosa, conformista e interesseira. Não era uma vida virtuosa por si mesma. Quando a influência do cristianismo espalhou-se pela Europa, depois da conversão do imperador Constantino, outras virtudes de caráter predominantemente não mundanos, como humildade, caridade, amor e fé, assumiram uma posição de importância. Elas foram consideradas como as mais próximas do coração de Deus ou da natureza divina. Vejam a distinção da visão de mundo grega. O que era importante na Grécia? No sentido geral, eu não estou falando das escolas de mistério, obviamente, mas no sentido geral e cultural, as virtudes que importavam à sociedade eram justiça, temperança, coragem e prudência, por exemplo. Mas dentro da tradição cristã, no âmago da tradição cristã, não na superestrutura da tradição cristã, as virtudes centrais são humildade, caridade, amor e fé. Existe uma diferença dimensional entre elas. Agora ele começa a examinar a visão das virtudes de acordo com o budismo Mahayana. E membros da sociedade teosófica estão familiarizados com elas porque elas foram expressas naquele livro que um dia vai ser publicado pela editora teosófica, né? Ainda não foi, A Voz do Silêncio, que são as chamadas paramitas. A palavra paramita é uma palavra sânscrita que significa virtude transcendental. Ou seja, não é uma virtude mundana, não é uma virtude para o indivíduo adaptar-se à sociedade, mas é uma virtude transformativa. Cada uma delas, segundo a Voz do Silêncio, é uma chave que abre um portal por uma dimensão mais profunda de nós mesmos e da existência. Na verdade, esses ensinamentos afirmam que existe um grau de realização da sabedoria em que se descobre como experiência prática e não como noção de que não há diferença entre nós e o resto da existência. Então ele diz, o caminho da virtude no budismo Mahayana, no pensamento Mahayana, era identificado como a verdadeira sabedoria, bem como com a ação de autossacrifício. Sempre que se menciona a palavra sacrifício para audiências ocidentais, existe uma certa reação emocional subliminar. Ninguém gosta de sacrifício. Mas a palavra é uma palavra precisa e significativa. Sacrifício significa um ato sagrado. E um ato só pode ser sagrado
quando essa noção de separatividade do resto da existência não está presente. William Blake, o grande escritor e artista inglês, afirmou num dos seus poemas: "All that lives is holy." Tudo que vive é santo. Tudo que vive é sagrado. Tudo. Ele não excluiu nada. O senhor General Daza disse algo muito semelhante a isso quando ele falou: mesmo uma florzinha de beira de estrada vibra com a mensagem do cosmos. Essas florzinhas que nós quase não prestamos atenção, mesmo essas pequenas criaturas do reino vegetal vibram com a mensagem do cosmos. Por quê? Porque naquela pequena flor existe ordem, graça, simetria, harmonia, evolução, expansão e automanifestação do espírito. Então, quando se aborda a questão da virtude de um ponto de vista teosófico, não se está falando em adaptar-se a certas situações, não é? Ou submeter-se a certas situações. Virtude, do ponto de vista teosófico mais profundo, é, na verdade, um processo de autotransformação. Esse caminho da virtude, o caminho através das paramitas, é descrito como sendo marcado por 7 portais, cada um dos quais exigia determinado tipo de desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento? Ele dizia: um desenvolvimento que representa um aspecto da perfeição humana e tendo suas raízes em uma natureza incorrupta e incorruptível presente no âmago de cada ser humano. Vocês imaginam que, se nós formos mencionar no ambiente público, não acostumado a esse tipo de ideia, e dizer, até mesmo na universidade, dominada ainda hoje pela ideologia do iluminismo francês, que é a apoteose da racionalidade, e dizer, na melhor das hipóteses, e dizer que existe algo no ser humano que é incorruptível. Vocês imaginam a resposta, né? Porque nós testemunhamos tanta corrupção, não só nesse país quanto no mundo inteiro, e se nós formos honestos, até mesmo dentro de nós, né? Porque o que é o interesse pessoal, se não uma forma de corrupção? Eu não estou dizendo que ter objetivos, traçar objetivos pessoais seja intrinsecamente negativo, mas nutrir o interesse pessoal que nos separa dos demais é uma forma de corrupção. O budismo Mahayana sugere que aquele que trilha essa senda das paramitas alcança essa natureza incorruptível. Todas as grandes religiões falam disso. Para São Paulo, o mistério da ressurreição não é a porta da caverna sendo rolada pelo anjo do Senhor que permite que Jesus saia de lá. O mistério da ressurreição é a experiência de ver que aquilo que aparecia ser corrupto se torna incorruptível. E ele é bem específico, ele diz que a natureza da alma, ou a psique, que somente olha para a separatividade, para a diversidade das coisas, quando existe a verdadeira experiência da ressurreição, que é uma experiência iniciática do ponto de vista dos escritos de São Paulo,
essa alma, quando ela aprende a olhar para dentro, ela se torna incorruptível. O que ele falou não é nada diferente do que foi falado na literatura teosófica acerca da dualidade do princípio mental. Quando o princípio mental é dominado pela energia do desejo em forma pessoal, ele só vê o que é pessoal, o seu bem pessoal, a sua satisfação pessoal. Mas quando a mente se torna receptiva à alma espiritual dentro dela mesma, então ela percebe de uma forma diferente.